Olá você que nos assiste. Está começando agora mais um podcast Interior Baiano Notícias. O Interior Baiano, que além de portal, tem um compromisso de, uma vez por semana, trazer convidados super especiais, onde pautamos diversos assuntos. Você sabe, né? Política, saúde, entretenimento. Hoje aqui com um pouco de literatura, eu vou explicar já já. Eu sou o Wilson Júnior e o meu convidado, eu vou apresentá-lo e depois eu passo a bola para que ele faça as considerações iniciais e a gente tem esse bate-papo aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Hoje, o nosso convidado de hoje, ele é escritor, advogado, hipnoterapeuta e músico. Estamos com Eliel Ferraz Pessoa, ele que é autor da saga O Diário de Rez, e vou explicar tudo sobre isso. Eu tô com um livro aqui para você. Eliel, seja bem-vindo ao podcast Interior Baiano. É um prazer recebê-lo aqui. Oi, Wilson, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de vir aqui no Interior Baiano conversar, expor um pouco da obra. Cara, é uma oportunidade incrível. Muito obrigado, de verdade. Ah, sim, maravilha. Olha, gente, daqui a pouco eu apresento o livro. Vou fazer uma coisa roteirizada aqui. Primeiro eu quero saber o seguinte. Advogado, escritor, hipnoterapeuta, músico, multifacetas, digamos assim. Por aí. Conta um pouco sobre você. Você é daqui de Conquista mesmo? E como é essas diversas atuações? Sou de Vitória da Conquista. Cara, são fases, né, da minha vida, assim. Eu comecei na música há muito tempo. Atuei na música, depois acabei me tornando advogado. Hoje sou um advogado especializado em direito criminal, direito penal e criminologia. Sim. Só que, assim, como a escrita foi me envolvendo de uma forma tão, assim, tomando todos os espaços, eu só acabei saindo da advocacia. Tem alguma outra coisa ali ainda pendente para a gente resolver, um caso ou outro, mas coisas simples para a gente finalizar. Mas hoje a atuação com a advocacia é mais, hoje é indicação de amigos, porque no escritório, graças a Deus, a obra cresceu e assim não dá para a gente conciliar muita coisa ao mesmo tempo. E a parte de hipnoterapia quando eu fui para Belo Horizonte, saí daqui, fiquei 1 ano fora, atuava lá com música, e essa paixão por mente humana é uma coisa que me fascina. Então, fui estudando até me formar hipnoterapeuta. Tratei gente lá, tratei gente aqui. Mas, pelo mesmo quesito da advocacia, é uma coisa que a literatura, ela me consumiu tanto tempo. Graças a Deus o projeto expandiu e eu tive que só dizer não para outras coisas e abrir um foco para... Acaba que também você... para ter, digamos assim, a concentração necessária para trabalhar no projeto, a dedicação necessária. As outras áreas, elas foram meio que ficando à parte. E hoje você consegue, tipo assim, digamos assim, falar mesmo, viver da sua obra, do seu trabalho aqui como autor? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Desde 2021 a gente começou ali em julho, mais ou menos, quando a gente lançou o volume 1. E, cara, assim, foi algo que me pegou de surpresa, porque eu não estava esperando, na verdade, né? A gente não vende, assim... A gente não tem uma loja física, né? Tudo que a gente vende é online. E quando a gente lançou, a gente zerou um estoque de 1.000 exemplares em pouco menos de um mês. E aí, assim, faltou gestão, faltou um bocado de coisa que eu não sabia fazer. A gente desesperado para enviar os livros. Cara, já escreve, mas a parte comercial a gente nunca tem essa... A gente não tinha essa percepção do como era fazer. Tanto é que a gente foi evoluindo o método de envio, foi evoluindo como envia. Você viu, a embalagem já é personalizada. Hoje ela já tem protetor de quina e tal. Então, assim, foi um processo de evolução assim, que a gente foi fazendo de 2021 até agora, para que a gente chegasse na estrutura que a gente tem hoje. Sobre abandonar as outras coisas, realmente não dá, porque assim, é que eu sou muito criterioso nas coisas que eu faço. Então, por exemplo, não dá para advogar meia boca, não dá para ser hipnoterapeuta, sabe? Então eu falei, não, peraí, deixa eu só abrir espaço aqui, porque não dá para ficar fazendo assim. Eu acho que tem uma consideração também com outras pessoas, né? Ser um advogado que sua mente está em outro lugar, ser um hipnoterapeuta que sua mente está em outro lugar focado, e aí você tem que meio que cruzar esses tempos e extrair um pouquinho daqui. Eu falei, não, pera. De certo modo, e já eu entro aqui mostrando o livro para você que está acompanhando o Interior Baiano e tudo, de certo modo, a advocacia, né,
está na área criminal, a música, eu imagino também, elas influenciaram um pouco na sua escrita, elas te ajudaram, contribuíram para que você se tornasse também o escritor que você é hoje? Ah, sim. Não só como escritor, mas como pessoa no geral, né? Logo quando eu entrei na faculdade de Direito, havia um movimento na minha faculdade que era sobre a simplificação de linguagem. Que era você adequar o que você vai falar com a pessoa que você vai conversar. Não adianta eu usar um vocabulário jurídico para conversar, por exemplo, com Dona Terezinha de 68 anos, que é uma pessoa que trabalhou na roça a vida inteira. Ela não vai entender, não adianta você. Então, eu estava com esse movimento de simplificação da linguagem. Quando eu retomei a escrita, eu comecei a polir desse jeito. Porque, por exemplo, eu tenho um TDAH. Então, assim, já tinha um déficit de atenção na literatura. E aí o que eu fiz? Eu comecei a unir esses conhecimentos para que eu pudesse ofertar uma experiência que é multissensorial, que é única. Inclusive, o livro conta com trilha sonora, que é justamente um aspecto que é para você focar e aguçar o teu nível de concentração. A trilha sonora produzida do zero, a gente faz no estúdio, então cada detalhezinho pensado, ela tem uma frequência específica, ondas binaurais, então assim, é tudo para ajudar, inclusive quem tem dificuldade. Inclusive a diagramação do livro, ela feita para quem tem dificuldade com leitura. Sim, sim. Você vai observar que no final de cada capítulo tem um resumo, as ilustrações e tal. Então assim, tudo que foi juntando, inclusive a parte de hipnoterapia, parece que foi se unindo ali até gerar elementos que se combinaram, né, digamos que aparentemente, quando você olha de fora, eles não têm conexão, mas quando você une, acaba gerando um resultado interessante. Pois é. Vamos lá, gente. Esse aqui é o Diário de Hess. Olhando para a câmera, para que você veja direitinho. Aqui tem a sinopse, mas eu não vou falar muita coisa. Eu só vou relatar um pouco aqui para quem acompanha o Interior Baiano, que ele é um livro realmente multissensorial, não é isso, É uma experiência multissensorial. É uma experiência multissensorial. E aí, o livro, ele vem acompanhado de uma série de elementos, assim, digamos assim, do aroma que você sente ao receber o livro, até as instruções que chegam aqui. Então, vou ler as instruções e aí depois você vai ter link aqui na descrição do vídeo. Vamos ter também o acesso às redes sociais do Eliel, onde você vai ter acesso a mais informações sobre o livro, sobre os outros volumes e tudo. Mas assim, nunca compartilhe o seu exemplar. Nunca compartilhe os segredos descobertos no livro. Então, o que eu vou ler aqui, eu não vou nunca contar meus spoilers. Leia com pouca luz. Ouça a trilha sonora para que a travessia entre as dimensões seja mais fluida e ignore os sussurros. Gente, Eliel, fala um pouco sobre o livro, temática. Já dá pra ver aqui que é um livro um pouco de terror, digamos assim. A gente pende um pouco mais para esse lado da fantasia obscura, né? Fantasia sombria, por assim dizer. Então, o livro conta a história de Hess, que é um garoto de 7 anos, que ele começa a ser atormentado por pesadelos vívidos e a realidade, diante de como ele conhece, começa a se desfazer. E ele começa a buscar respostas e ninguém quer explicar para ele direito o que está acontecendo, mas é como se tivessem escondido tudo que é real debaixo do nariz dele, e quando algo começa a se quebrar como se fosse um vidro, aí começa a mostrar que várias coisas que estavam ali diante dele não é como ele estava observando. Durante a jornada ele acaba encontrando algumas pessoas, como Bartolomeu, que acaba sendo como se fosse o primeiro mentor dele, e começa a esclarecer para ele algumas dúvidas que ele tem. Eu não vou entrar muito, senão eu vou começar a dar muito spoiler. Sem spoilers. Mas assim, na sinopse aqui, Hess é um menino de 7 anos, não é isso? Se você quiser ler, pode ler. Pronto, ela completa aí. Com apenas 7 anos, Hess é assombrado por terríveis experiências sobrenaturais e pesadelos vividos que aterrorizam suas noites. Então, o livro, ele já vai entrar nessa parte dos sonhos que ele tem, não é isso? Também. E experiências que são essas experiências sobrenaturais que ele começa a ter e começam a quebrar a realidade dele. Entendi. Olha, vou continuar aqui a sinopse. Tudo começou depois que um incidente em sua escola despertou nele uma fúria incomum e, incapaz de controlar esse novo, desconhecido e duvidoso sentimento, atraiu para si uma atenção indesejada. Dúvidas, medo, desespero e incertezas compõem seus dias até esbarrar com Bartolomeu, responsável por oferecer a ele algumas respostas e por fazê-lo conhecer uma nova realidade. Aí a sinopse termina com alguns questionamentos, né? O que realmente estava acontecendo com ele? Quem era Hess? Ou melhor, o que era ele? Bênção ou maldição? Quais foram suas inspirações
pra, digamos assim, desenvolver essa saga. Eu queria saber das inspirações. E você, fora da parte da escrita, você já era interessado pelo terror, pelo suspense, digamos assim, até na parte de, digamos assim, audiovisual, no cinema? Ah, sim, sim. Cara, eu sou um apaixonado por filmes de terror, né? Minha esposa tá aqui, não deixa eu mentir. Mas gosto muito de terror, principalmente a parte sobrenatural, então eu sou um consumidor, assim, assíduo. Infelizmente, é um nicho de terror e filmes, assim, que carece, às vezes, de boas obras e você tem que ficar peneirando, assim, sabe? Muita coisa. Mas eu gosto muito. Então, o Diário de Reza, inclusive, tem na apresentação como foi que surgiu. Eu narro uma experiência que aconteceu comigo. Eu vou tentar minimizar o spoiler mas a partir dessa experiência que aconteceu, a história do Rez começou a ficar martelando na minha mente de uma forma constante, de um jeito que eu não conseguia dormir mais direito. Então isso durou umas 2 semanas mais ou menos. E com, digamos assim, a experiência se prolongando por esse período, se tornando cada vez mais tangível. E logo depois, quando eu decidi colocar o resto para fora, esse primeiro volume saiu quase inteiro. Então assim, sentei no computador antigo lá, sabe aquelas telas de tubo branco? O Windows, digamos assim, ainda... Não, era acho que 95, não sei, alguma coisa assim. Se fosse XP era muito, mas era muito antigo. Aqueles computador com uma tela de tubo desse tamanho, assim, branco e tal. E aí, cara, escrevi e aí só assim eu consegui dormir. Eu nunca tinha tido a experiência de escrever nada longo. Eu era... assim, aquele que escrevia poemas, poesias, coisas assim mais simples, mais, sei lá, uma página era muita coisa. Então, escrever o Diário de Rez foi um desafio totalmente novo para mim, totalmente... Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Sobre escrever um livro, sobre datar dessa forma. Inclusive, esse projeto ficou engavetado de 2008 até o início da pandemia, que foi quando todas as minhas questões de música foram interrompidas, e aí shows caíram, tudo. E aí eu desengavetei o projeto. E o que era, por exemplo, o volume 1 se tornou 4 volumes, porque eu comecei a abrir a história, comecei a fazer aquele refinamento que eu te falei, de simplificar a linguagem, de pensar estratégias para facilitar para que o leitor pudesse se conectar cada vez mais à obra. Tanto é que muitos jovens leitores estão lendo o livro, muitas pessoas com dificuldade, com TDAH, com dislexia, eles conseguem se conectar porque eu fiz uma estrutura que facilitasse para mim, sabe? Durante a leitura. E eu acabei deixando isso. Então eu criei meio que um sistemazinho de checkpoint. Cada vez que você avança uma quantidade específica de páginas, você encontra uma fase da lua. Eu comecei a deixar resumos no final de capítulo para que eu não precisasse reler. E aí eu bati o olho ali no resumo e falava, beleza, sei onde é que terminou e tal. E aí eu comecei a deixar essas coisas. Trilha sonora que eu usava para me concentrar durante a escrita, que eu usava tipo ruído branco, ruído marrom, umas ondas binaurais, uma frequência específica que era para aguçar a concentração e me isolar do ambiente externo. Eu começava a usar essas coisas como estratégia para poder focar durante a escrita. E durante a leitura, correção e tal. Então eu comecei a deixar tudo que eu via que servia de alguma forma para quebrar uma dificuldade que eu tinha, eu fui deixando. E aí isso acabou conectando uma galera que tem dificuldade junto comigo. Eu ia perguntar mais ou menos sobre isso, sobre essa experiência multissensorial, que desde a compra, né? Eu lendo assim um pouco... para saber um pouco, entender um pouco como a gente poderia ter essa conversa aqui, eu vi que desde a compra do livro até o início da leitura, a pessoa fica imersa, né, na temática. A gente teve esse cuidado. Essa ideia, você teve alguma referência? Como que surgiu isso? Como você também trabalhou para desenvolver isso? Imagino que tenha sido trabalhoso até produzir, botar em estúdio as trilhas. Porque assim, a gente começou em 2021, a gente tinha uma ideia de como seria, apesar de que a trilha sonora já estava feita, logo quando a gente começou já tinha trilha sonora e tal, mas a primeira referência foi minhas próprias dificuldades. Eu tenho dificuldade com leitura, então não é qualquer livro que eu consigo pegar e ler, já abandonei diversas leituras, às vezes por N motivos, a própria dificuldade, senti que eu não estava avançando, às vezes textos hiperdescritivos, eram características que me deixam com a sensação de estar patinando e tal. Então, o que aconteceu? Eu comecei a estruturar o livro baseado nas minhas dificuldades. Então, por exemplo, esse resumo de final de capítulo, trilha sonora, tudo, essas coisas assim, de multissensorial, eu já comecei baseado nas minhas próprias dificuldades. Só que, por exemplo, a essência é uma coisa mais recente, acho que de 1 ou 2 anos para cá a gente colocou.
a embalagem personalizada de um jeito que está hoje, os protetores de quina, porque a gente tem muito como a gente envia a nível Brasil, de norte a sul do país, a gente não pode ficar à mercê do cuidado de uma empresa que faz o transporte, né? Transporte, isso mesmo. Correios ou transportador e tal, a gente não pode ficar à mercê. Então, a gente protege o livro o máximo que a gente consegue, caixa, isopor, protetores de quina e faz o envio para que ele chegue como item de colecionador. Assim, você percebe que na hora que você abre, a experiência é totalmente diferente. Sim, eu ia comentar isso. A parte da produção, gente, no tato aqui mesmo. Você sente que o livro até as páginas. Ele tem uma qualidade, assim, por dizer, sabe, de confecção. A diagramação realmente é um... Vou fazer assim, ó, gente. Só sem dar spoilers aqui, mas só para vocês verem como ele é todo bem elaborado. É um show à parte, digamos assim, é um atrativo à parte para estimular realmente a leitura, para fazer do leitor, que o leitor se sinta mais privilegiado, digamos assim. É uma produção independente, não é isso? É independente. Aí foi feito tudo do zero. A gente teve algumas propostas de editora, mas não, assim, eram editoras que queriam fazer uma... Eu esqueci o termo que ele usa, mas é como se fosse uma publicação que não fosse tradicional. É uma coisa que, inclusive, que eu não recomendo para nenhum autor fazer, fugir de uma publicação que seja tradicional. Fugir não. Estar sempre com a publicação que seja tradicional e fugir de qualquer coisa que se distancie disso. Porque muitas editoras, por assim dizer, eu ia chamar de gráficas, né? Porque acaba aparecendo. Sim, sim. Elas querem, por exemplo, você tem um livro para você lançar, Wilson. Você vai lançar o livro hoje, né? Aí eu chego para você e falo assim, Wilson, para lançar seu livro eu vou te cobrar R$7.000 para lançar seu livro. Você já escreveu a obra, você já colocou sua ideia, você já produziu o material intelectual inteiro e você ainda tem que pagar mais R$7.000 para você produzir seu livro. Para uma editora que ela vai pegar o teu material, passar para um outro terceiro que vai diagramar, que vai revisar, ilustrar e lançar. Se você, na qualidade de autor, se você pegar esses R$7.000 e você investir no seu livro, a margem de lucro que ia para a editora vai totalmente para você, entendeu? Inclusive, muitos jovens autores chegam para a gente, pessoas que querem lançar livro, querem entrar no mercado editorial e não faz a menor ideia, aí chega, me manda mensagem, eu vou, auxilio como eu posso, Sim. Faço algumas mentorias específicas para isso, gente que quer lançar livros de fantasia e tal. Mas, assim, é um mercado que é um pouco complicado e bem burocrático, sabe? Em vários aspectos, assim, se você não for alguém absurdamente dedicado para entender como fazer, como explorar cada parte de, sei lá, até mesmo Instagram, Facebook, tráfego pago. Se você não tiver um conhecimento de site, por exemplo, eu mesmo construí meu site, eu mesmo fiz a parte de gestão de tráfego por muito tempo, criava as imagens de anúncio, texto. Então, assim, fui aprendendo uma série de profissões no caminho para poder lançar o livro. Quase tudo do livro, do administrador, do escritor, que é o início, até o comercial. Pois é. Aí eu tive que fazer tudo. Aí minha esposa vem, cuida da parte de atendimento ao cliente, faz a parte de envios. E hoje no projeto é basicamente eu e ela. Entendeu? Então, e às vezes, todo lançamento que a gente faz, graças a Deus, assim, a gente bate perto de uns 800 exemplares, mais ou menos, e a gente consegue enviar coisa de uma semana, 10 dias, a gente já enviou tudo. Então, assim, a gente tem essa dinâmica, a gente consegue fazer isso muito celery, mas, cara, é um processo. Essa parte de, digamos assim, de ter que lidar com diversas funções, né, durante... Não, que fogem apenas do ato de escrever, digamos assim. Talvez tenha sido a maior dificuldade que você enfrentou, o fato de ter que virar um comercial, de buscar a parte de impressão, buscar a parte de... Porque assim, para você ter ideia, para eu chegar hoje na gráfica, que eu faço impressão hoje, demorou, acho que mais de um ano, assim, buscando. Aí você liga para uma gráfica, faz orçamento, liga para outra, faz orçamento, liga para outra. Tanto é que a gente faz impressão do livro em São Paulo, porque aqui não tem quem faça. A gente, se você observar, as páginas do livro, elas são amareladas, tá vendo? Sim. E ela tem uma textura específica. Então ela é um papel pólen. Só para folhear aqui, para que quem tá acompanhando o Interior Baiano veja, tem uma corzinha assim, né? Mais... Justamente que quebra o branco. E isso aí já é algo para você não ter cansaço nas vistas durante a leitura, entendeu? Então, por exemplo, essa capa, ela
você vê esse toque mais aveludado da capa, é um papel específico para isso. Então, assim, saber, porque assim, eu entrei muito cru. Eu sabia que ia fazer um livro, tá, mas eu entrei muito cru. Tive algumas pessoas que me ajudaram quando eu comecei a falar com gráfica. A Valesca, por exemplo, um abraço, Valesca, para você, que é uma pessoa que me ajudou bastante assim, com relação à estrutura de livro, no que diz as especificações técnicas. Cara, eu não entendia nada, assim, tipo, vou imprimir o livro, beleza, qual é o papel que você quer, qual é a gramatura, qual é o formato, e eu ficava assim, meu Deus do céu, eu não sei nada, sabe? Tipo, eu tô aqui com o texto, tô com as ilustrações, não, é porque precisa diagramar. Eu falei, não, e eu não sabia terminologia nenhuma, e eu tava muito perdido, assim, então acabou me dando um norte muito, assim, muito certeiro. Fui fazendo com ela por um bom tempo, tanto é que a gente usava um sistema que era meio que dropshipping no começo, que é, o cliente comprava comigo, eu repassava para eles levavam tipo 10 dias úteis para poder confeccionar o livro e enviava direto para o cliente final. Só que com o tempo essa logística acabou ficando inviável, porque a gente não queria deixar o nosso leitor ficar esperando muito tempo. E aí a gente começou a fazer estoque do livro para poder... Hoje a gente envia com 24 horas, às vezes menos, né? Se o correio não tiver passado, a gente... Enquanto o correio não passar para coletar, a gente está enviando. Mas, cara, é assim, de todas as profissões, acho que de tudo que você tem que fazer, tudo é muito complexo, sabe? Porque tudo requer um nível de cuidado muito grande. Por exemplo, dentro do site, se você literalmente errar uma vírgula, seu site para de funcionar. Entendeu? Então, dentro da parte de anúncios, a gente fala anúncio tráfego pago, viu? Ô, gente, eu não tô falando de você postar uma foto no Instagram ou uma foto no Facebook e achar que isso vai vender. Não é assim, tá? Eu tô falando de tráfego pago, tô falando por dentro de gerenciador de anúncios, tô falando... É uma outra realidade. Isso é muito complexo. São coisas muito detalhadas, sabe? Cada coisinha assim. Então, cada coisinha tem a sua especificidade, sabe? É muito detalhe, muita coisa. Então, isso acaba levando muito tempo. Mas me obrigou a aprender. E aí, como eu fui aprendendo também a delegar. Então, por exemplo, se eu for fazer uma entrevista com um profissional de qualquer área, eu consigo delegar. Sei que se a pessoa tem o conhecimento ou não. Consigo metrificar isso e colocar para designar as pessoas certas para determinada função. Multifunções, livro multissensorial e escritor multifunções. Eu vou fazer uma rápida pausa aqui para falar com você que está acompanhando o Interior Baiano, está acompanhando essa entrevista sobre o nosso site, interiorbaiano.com.br, um portal que você sabe, né? Dedicado à política, dedicado aos assuntos da região do interior da Bahia, mas também com pitadas da literatura, falando um pouquinho sobre os eventos, digamos assim, né? Para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo em Vitória da Conquista e região. E não só o interiorbaiano.com.br. Você que está acompanhando esse podcast pelo YouTube, eu vou fazer aquele pedido de sempre. Inscreva-se no canal, dê um joinha na entrevista e compartilha. Se você está curtindo a entrevista, compartilha. Você já leu o Diário de Res? Comenta aí, fala o que achou do livro. Você que ainda não leu, mas quer ler, comenta aí também. Fala um pouquinho sobre as suas experiências com outros livros. E aí vamos compartilhando, né? Aumentando essa rede de informações. E não deixe de seguir aqui nas redes sociais, na descrição do vídeo, as redes sociais do Interior Baiano, as redes sociais do Eliel, para que você também tenha acesso a esse conteúdo que é, pelo que a gente já acompanha aqui, percebe o cuidado, o nível de cuidado, o nível de carinho, de entrega, que é este conteúdo aqui. Então fique ligado, já eu volto com mais recados para você que está acompanhando o Interior Baiano. Eliel, tem algumas perguntas ainda para fazer aqui, no caminhado bate-papo, mas assim, quais são, assim, nomes mesmo, as suas referências como autores, pessoas que você talvez se inspire e... Não só que inspiraram, né, pro Diário de Res, mas assim, no geral, assim, que você... Aquela pessoa que você se dedica a acompanhar também o trabalho e é uma referência para você. Cara, assim, essa pergunta que você tá me fazendo, teve até eu abro geralmente umas caixinhas de perguntas no Instagram e algumas pessoas perguntam, né? Assim, sendo bem sincero, eu não sou muito fã, sabe? Eu nunca fui, na verdade, na minha vida, muito fã de nada, assim, a ponto de enxergá-lo como alguém que eu tenha que seguir os passos. Não sou esse cara. Eu gosto de obras específicas. Eu gosto de Harry Potter. Alguns aspectos específicos da obra me atraem bastante. Até mesmo alguns clássicos me atraem. Eu tava falando esses dias. Quando a gente geralmente está na escola, a gente meio que é obrigado, né, a ler. Sim. E às vezes essa questão da imposição de você ser obrigado a ler
você cria um certo entrave com a literatura. E aí você acaba você começa a descobrir prazer na literatura depois, às vezes, na vida adulta. Você vai pegar um livro para ler, às vezes não é nem um livro de fantasia ou um romances, por assim dizer, mas tem outros nichos, às vezes autoajuda e tal, e você começa a achar prazer na literatura. E durante o processo de hipnoterapia, de entendimento como é, a gente observa que quando você começa a estudar a mente humana em si, dificilmente coisas que você fazia de forma obrigada, até mesmo na sua infância, ou você leva isso por prazer, sabe? Às vezes como é imposta, o tipo da literatura que é imposta. Por exemplo, as literaturas que me eram impostas na minha... Não sei se você era assim, mas, por exemplo, na minha escola mesmo, cara, era uma outra linguagem, sabe? Era um outro texto, parecia que a gente estava lendo... Parecia não, alguns textos às vezes datava de, sei lá, 50, 60, 70 anos atrás. Você estava lá lendo e aquilo, a linguagem já não te conectava, você ficava, rapaz... Vocabulário às vezes que você meio que se perde e outra ali. coisa, cara, era assim, além do vocabulário, a história em si me parece que não te traz... Eu acho que não era nem a história em si, era mais o texto, o jeito como era escrito. Porque hoje a gente tem leitores de 11 anos, 10 anos, lendo o Diário de Hess, e aí o pai e a mãe mandam foto pra gente porque a criança tá conseguindo ler e ele tá conseguindo tirar a criança um pouco do celular, das telas e ler. Sabe? E isso é porque a gente adaptou a linguagem. A gente quer... assim, eu faço questão de não ficar usando palavras extremamente rebuscadas, de palavras extremamente difíceis. Então, assim, como você falou das obras, o que eu gosto? Eu gosto de pedaços da obra de Harry Potter, eu gosto de retalhos ali, gosto de Percy Jackson, gosto de obras que são relacionadas à parte mais obscuras, que você vai pendendo para esse lado, assim. Então, assim, eu vou fazendo uns recortes, assim, de trechos de obra. Gosto muito do audiovisual. Acho que minhas referências, assim, também são pro audiovisual. Cara, o terror me apetece muito. Você até comentou aqui, né? Cara, eu gosto muito, assim. Gosto, inclusive, de séries, assim. É uma metodologia que a gente usa para fracionar as cenas do livro. Justamente um flow de escrita que se assemelha a episódios. Então eu gosto dessa divisão. Então ele vai lendo e muitos leitores falam é como se eu estivesse assistindo a série ou... eu já tivesse visto isso, tivesse projetado na minha cabeça e eu consigo enxergar isso. Eu falo, cara, interessante. Eu espero que uma rede de streaming ou uma produtora... Eu vou chegar nesse ponto já, porque eu fiquei com essa curiosidade. Você comentou sobre o audiovisual. Assim, eu sou um pouco... Já me considero um pouco cinéfilo, né? No sentido de gosto de filmes, assim, muito. Tenho, assim, um pouco também do gosto... Pelo terror, talvez não tanto, sou mais do suspense ali, aquele terror mais, tipo, agora o Jordan Peele, né, que tá fazendo sucesso com o autor daquele filme Corra, né, Get Out. Ah, sim, pô, ali gosto. Uma linha que eu vou, e na literatura a gente acaba que é mais a literatura moderna, digamos assim, né, não que um Crime e Castigo a gente não pare, não queira reler, porque são livros também clássicos que influenciam. Mas aí você falou que tem poucas influências. No Brasil hoje, autores independentes como existe alguma rede de conexão entre os autores? Como funciona isso? Porque eu fico curioso, porque eu sei, pra mim, no meu caso, quando eu soube que tinha um autor em Conquista, que produzia um livro multissensorial, tudo isso me chamou a atenção, me despertou a atenção, porque a gente nunca imagina, está em Conquista, assim. A gente pensa que só nos grandes centros se vive de literatura, e não, hoje, mas também com a questão online, você acaba meio que vivendo em qualquer lugar, produzindo. Hoje você consegue, inclusive, internacionalizar a sua obra, né? Você consegue traduzir para o inglês, consegue fazer essas publicações em todos os lugares do mundo e, por exemplo, a Amazon acho que tem um sistema disso que você consegue upar o arquivo diretamente lá, além do Kindle, que é você ler de forma digital, mas ela consegue fazer um sistema de impressão on demand, que é sob demanda. Mas sobre a rede de autores, cara, eu tô começando a me conectar com novos autores agora, apesar de que presto alguns serviços assim de mentoria para alguns deles,
Mas, assim, não existe uma rede formada, assim, sabe? Tipo, uma categoria de novos autores. Conheço alguns aqui e ali, mas a gente não tem uma rede, assim, de estrutura. A gente está começando a estreitar laços agora justamente por conta da internet, né? A internet vai aproximando a gente, vai estreitando essas distâncias, a gente consegue conversar, trocar algumas experiências. Você deixou aqui algumas instruções para a leitura do livro e tudo. Você falou do Kindle, né? Muita gente utilizando hoje em dia. Para ler o Diário de Hess, a pessoa, pelo menos a trilha sonora, ela pode utilizar no Kindle, porque não vai ter algumas coisas do sensor, né, gente? Gente, desde um alto relevo aqui que a gente tem para... Essa chancela é toda manual aí. Esse processo é todo aqui manual. É pro tradicional, digamos assim, o mais raiz, leitor raiz. Na verdade, hoje a gente ainda não tem o Diário de Hess como no Kindle, não. A gente não tem, não, de forma digital. Todas as nossas cópias são físicas ainda. A gente quer fazer uma adaptação, quer fazer uma internacionalização da obra. Estamos fazendo alguns testes com uma outra obra. Inclusive, durante o Diário de Hess, a gente vai escrevendo também outras coisas. E aí, eu quero fazer esses testes para ver como é que funciona, na verdade, a plataforma, né, para tudo isso. Porque o Diário de Hess, até o momento, é a maior obra que eu tenho, assim, em questão de páginas e visibilidade, mas a gente já tem uma fanbase de leitores que já é consideravelmente grande, assim, né? A gente já vem trabalhando isso já tem um tempo. Então, a nossa ideia é criar o EPUB, que é justamente o formato desse do Kindle para a pessoa poder ler e tal, de forma digital, mas... A verdade é que a gente é muito apaixonado por isso, cara. A questão do tato, sabe? Assim, de todos os sentidos que a gente pega, o único que a gente não pega, por um pouco de receio, é o paladar. Mas o restante, todos os outros sentidos, a gente consegue pegar. Mas o Kindle não é nem só uma questão de tradicionalismo, assim. É uma questão de acessibilidade também. A gente tem muitos leitores que são... deficientes, até visuais, e querem ler a obra e dependem, por exemplo, colocar no Kindle e ficar escutando, porque a gente ainda não tem um audiobook do Diário de Hess e é algo que a gente quer fazer. A gente tem pessoas com problema de vista que elas não conseguem enxergar as letras, ainda que elas sejam maiores, assim, elas precisam deixar um tamanho muito grande. Então, chegam alguns leitores pra gente com muitas deficiências assim, e a gente quer suprir, sabe? Não quer deixar o pessoal de fora. Apesar de que hoje a gente já consegue fazer algumas coisas para poder auxiliar, mas eu acho que a gente pode fazer um pouquinho mais. É uma adaptação, então eu tava postergando isso. Por umas questões de direitos autorais, a gente vê que quando sai no digital, a gente fica muito mais à mercê de uma rede de pirataria, digamos assim, né? E esse era o nosso medo, assim, inicial. A gente tem tava com esse entrave e tal, mas conforme foram chegando os novos leitores, pessoas com deficiência, e a gente começou a pensar se não era uma ideia mais viável disponibilizar, já que a gente está indo para o 4º volume agora esse ano. Então, começar a fazer... os lançamentos. Eu ia perguntar mais ou menos isso. Estou aqui com o volume 1. A série, ela tem quantos volumes? E em que volume está? Quando sai o próximo? Assim, vamos começar pelo começo, digamos assim. Pronto, vamos lá. A previsão é que a saga tenha pelo menos 8 volumes. Eu estou escrevendo o 5º no momento. Estou na 50%, mais ou menos, do volume 5. E o volume 4 já está escrito e a gente está na fase de ilustrações. Que é eu seleciono as cenas e delego para os ilustradores produzirem tudo isso. A gente já está com capa pronta, mas eu gosto de ilustrar bastante. Assim, é um jeito de você conectar, dar mais informações visuais para o seu leitor e deixar aquelas imagens ainda mais... aquele universo mais vívido. O que a gente puder fazer para dar mais tangibilidade ao universo, a gente faz. Então, são experiências assim que a gente quer sempre estar montando. E... a data, assim, a gente não tem uma data prevista para o volume 4, mas a gente quer abrir a pré-venda ainda esse ano, sabe? A gente quer... por que eu não gosto de dar data? Porque ainda, eu gosto de dar uma data de pré-venda quando o projeto tá todo... tô com o arquivo pronto, só falta imprimir. Aí eu abro uma pré-venda, a gente pede geralmente 3 meses para os começos dos envios, mas geralmente a gente manda antes. Igual a gente fez todos os outros lançamentos. Mas a gente gosta de ter essa atenção, assim, de não gerar uma expectativa e frustrá-la, sabe? Então, sou muito cauteloso com relação a isso, por mais que falte pouquíssimas ilustrações, por exemplo, para a gente finalizar, eu não me arrisco a abrir e falar, olha, tal data. Mas a gente quer fazer aí antes do final do ano, né?
para poder abrir uma pré-venda e começar Já estamos aqui no segundo semestre, né? Passando mais um tempinho, no máximo, gente, aí. Então, já vou cravar aqui, início de 2025, aí quem sabe o pessoal já tá com o livro na mão. A gente quer fazer algo assim, sabe? Abrir... É porque assim, ó... Tem a questão de outros fatores, né? Como você falou, você trabalha depende de outros profissionais, entendeu? Hoje a gente tem 4 ilustradores, por exemplo. Então, depende muito do tempo de entrega de cada um. Depende, às vezes, rola um imprevisto com um, com o outro. E a gente já teve problemas, assim, de... Às vezes, ter que podar algumas coisas do livro, porque a gente tinha estabelecido um prazo, e o prazo estava muito em cima, e a gente viu que se não podasse ali, retirasse alguma ilustração, a gente não conseguiria fazer a impressão no tempo certo, fazer os envios no tempo certo, então bagunçaria toda a logística. A própria impressão, né, também tem um tempo, demanda um tempo, né? Demanda. Geralmente é um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho, para imprimir, aí eles imprimem, porque assim, ó, na verdade tem uma fase de testes da impressão. Você manda o arquivo, aí eles imprimem a capa separada, toda aberta assim numa folha, e depois imprime o miolo, são os cadernos, na verdade, que são... Aqui você vê que eles são colados e costurados, né? Sim. Colocados aqui. Mas quando eles mandam pra gente, é totalmente sem a capa, só os cadernos. Eu acho que cada caderno tem 8 páginas, se eu não estiver enganado. Então são os cadernos dobrados e grampeados. Aí você recebe eles todos avulsos e você fica aqui, ó, paginando, vendo se tem algum erro de diagramação e tal. Olha a capa, vê se é isso, tom de preto. Você tem que ficar futucando essas coisas tudo. Até chegar nos finalmente. Aí, se você aprovar o arquivo que chegou para você, aí eles começam a rodar. Aí leva um mês, mais ou menos. Aí, de São Paulo para cá, ainda tem essa trajetória, mais ou menos, para chegar aqui. Aí, chega aqui, a gente tem que fazer... É porque, assim, a gente não vende só o livro. A gente tem toda essa experiência, por exemplo. Tem tempo para imprimir isso, tem tempo para imprimir outra cartinha. Tudo realmente com muito cuidado. O volume 2 tem 4 marcadores de página. O volume 3 tem 8. Tudo com a... Tem 5. Né? Cara, então assim, cada etapazinha requer um processo, sabe? Então quando a gente passa um prazo assim, já é pensando, mas quando eu passo um prazo também, eu já passo um prazo um pouquinho lá na frente para que eu tenha uma margenzinha assim para poder trabalhar, porque se te der qualquer imprevisto, a gente consegue ter uma segurança, né, para resolver o problema, porque... Eu tenho ainda dois assuntos aqui para abordar, antes de caminhar para a reta final do bate-papo. Beleza. O primeiro, você comentou sobre a questão do streaming. Quem sabe alguém... Não é? É um sonho seu? Sim. Levar o Diário de Reis. Inclusive, a gente já começou um processo de adaptação da obra, não para o audiovisual ainda, mas para o visual. A gente quer fazer outros formatos do livro, extrair isso, mas ver numa live action, numa animação que seja, cara, é algo assim que eu imagino, porque quando eu escrevo, assim como os leitores, quando eles falam assim que eles conseguem ver, eu também consigo ver com muita clareza a cena, sabe? A série produzida assim, né? A minha mente já existe, meio que todo o sistema criado assim, já consigo ver. Eu tava comentando acho que foi numa entrevista que eu falei sobre isso. Tava comentando que eu consigo ver até a posição de câmera, assim, os personagens passando e tal. Então, na minha mente está muito bem formada a ideia da estrutura. Quem sabe, né? Se torne uma... A gente luta para isso, né? Vai buscando, vai buscando alguns espaços. A gente sabe que muitas dessas oportunidades surgem através de networking, através de você estar ali próximo da pessoa certa, então a gente vai buscando essas ramificações, esses caminhos. Mas sim, é um sonho. Série, ou filme, ou animação, seria muito interessante. Muito interessante, né? E você comentou também sobre, enquanto você escreve o Diário de Reis, enquanto nesse processo produtivo, digamos assim, né? Criativo, outras coisas vão surgindo. Você tem outras obras, você tem outros livros ou outros ensaios assim que você pretende lançar ou já lançou, ou tem uma ideia que não seja necessariamente a saga? Sim, tenho. Na verdade, sim, tenho, na verdade, uma obra de quadrinhos que a gente começou, mas teve que desistir, porque o ilustrador ele começou a ter umas dificuldades com a ilustração, porque era um terror mais violento, assim. Então, ele começou a ter pesadelos e tal, e aí acabou pedindo pra sair. E essa obra ficou acho que quase 10 anos ou mais parado, assim. Agora que eu tô começando a montar um time de ilustradores, agora que a gente tá começando a fazer, mas existem outras histórias, assim, conectadas, não com o universo de Reis, mas
seguindo um viés assim de terror puxado para sobrenatural, fantasia sombria também. E nós temos, assim, tem muita coisa. E agora que eu, assim, tô conseguindo montar um time, é que a gente tá começando a conseguir dar vazão de uma forma melhor, sabe? Começar a delegar as coisas de uma forma certa, porque antes, como eu te falei, era tudo concentrado aqui e eu tinha que fazer tudo. Agora eu tô conseguindo delegar de uma forma específica. Que maravilha. Olha, gente, quando ele fala assim, um terror mais pesado, eu falei aqui que meu nível chega ali em Corra, né, Geraldo? Mas o Corra é um terror psicológico pesadíssimo. Pesado, pronto. Mas aí mesmo assim, assisti acompanhado, não vou no cinema se a sessão estiver vazia demais. Eu olho, pergunto quantos ingressos foram vendidos, só por precaução, né? Nada que não é medo, longe disso. Eliel, não é medo? Não é medo, não, confesso que não. Antes da gente caminhar aqui e fazer a nossa reta final do bate-papo, eu vou só reforçar para você que está acompanhando aqui, para entrar no nosso site. Vai ter uma matéria agora saindo quentinha. Já você está assistindo hoje, terça-feira, né? Mas o podcast fica aí para assistir qualquer dia da semana. Uma matéria quentinha, procure lá falando sobre o livro, também sobre o Eliel, para você entender um pouco. Aí na matéria vai ter links para você adquirir e conhecer mais sobre o Diário de Rez e sobre o autor. Então acesse interiobaiano.com.br, compartilhe essa entrevista aqui no YouTube, você gostou, curte, faça inscrição no canal. Estamos chegando aí, já caminhando, passamos de 2.300 inscritos, então assim, o canal já está crescendo, a audiência fiel do Interior Baiano, então sempre essa força. E acesse o nosso Instagram, Interior Baiano, que é onde a gente tem cortes das entrevistas, onde tem aquelas pitadas de política, mas também de outros assuntos, e você vai estar sempre dando essa força pra gente. E voltando aqui, Eliel, por que o leitor, assim, pessoa que está agora nos acompanhando, assim, o que ela vai... O que você acha que ela vai, assim, sentir? Por que ela vai ganhar, assim, digamos assim, lendo, acompanhando essa obra, O Diário de Rez? Cara, o Diário de Rez como você pontuou ali no começo, ele é uma experiência literária multissensorial que é única. Então, quando o leitor ele acessa todo o processo de jornada que ele faz desde a aquisição até o livro chegar na casa dele, os cuidados, a diagramação interna do livro, tudo isso é muito bem cuidado. Mas em si, a história, tudo isso é para enaltecer mais o texto que está conectado à história, porque se você fizer um trabalho de embalagem e o conteúdo não for condizente, né, isso acaba destoando até mesmo para o leitor. O Diário de Rez, ele é um livro que ele é pensado para quem tem dificuldade com leitura. Então, se você tem dificuldade com leitura, ou se você é pai, mãe, quer fazer o seu filho, quer mostrar para o seu filho que existe uma literatura diferente do tradicional, de algo que talvez ele veja na escola, ou talvez seja imposto para ele, ou até mesmo para você que foi imposto, porque para mim foi. E a minha experiência com literatura veio depois de adulto, assim, de ler alguma coisa que eu goste, de estar sentindo prazer durante a literatura, durante a leitura, e estar aficionado com uma leitura, assim, por assim dizer, aconteceu durante a minha fase adulta. Então, quando eu peguei todas as minhas dificuldades e joguei para dentro do livro e transformei isso de um livro tradicional comum para uma experiência, quando o leitor se conecta com a história, ele vai perceber, através do Diário de Rez, que não é uma literatura difícil, que ele pode descobrir um mundo de leitura por aí. Então, assim, a gente tem muitas pessoas que são jovens leitores, são primeiros leitores, assim, pessoas com TDAH, com déficit, pessoas que, quando adultas, estão comprando o primeiro livro, agora, e falam, cara, é o primeiro livro que eu comprei, assim, sem ser obrigado, e li o livro até o final. E você vê que são pessoas assim, que não têm intimidade com leitura, porque são pessoas que... Esse livro tem 263 páginas, esse volume 1, ele é o menor da saga. Levou às vezes um mês e meio para poder ler, às vezes 2 meses para poder ler. Mas ela lia de forma constante, assim, um pouquinho todo dia. E isso pra gente é uma vitória, porque imagine você pegar alguém que nunca comprou um livro, que nunca leu, assim, um livro por livre e espontânea vontade, que sempre teve dificuldade, que nunca olhou para a literatura de uma forma prazerosa e começa a ver por conta de um trabalho que você fez, sabe? Então, assim, o Diário de Rez, ele começa a abrir portas, não só para
para a própria saga, mas como para outras literaturas, que a pessoa começa a enxergar e fala, não, pô, peraí, pode ser prazeroso, pode ser bom. Então, assim, é interessante que os leitores eles se conectam com o Hess logo nas primeiras páginas, porque o Hess, assim como muitos de nós, é uma criança que ela é mais introvertida, né? É aquele aluno que senta no fundão, que está mais quieto na dele, que às vezes mais concentrado na aula. Então, ele segue esse padrão que se conecta com muitos de nós, a gente acaba se espelhando nele. Então, assim, é impressionante. Eu tenho esses relatos todos salvos, tiro o print e guardo assim, bonitinho, coloco inclusive no site, porque muitos falam, cara, eu não tive essa experiência desde a minha infância, quando eu li Harry Potter pela primeira vez, e agora eu me sinto mais ou menos desse jeito. Quando eu li Percy Jackson eu falei, pô, beleza, tô acertando. E interessante é que essas dificuldades que eu acabei encontrando meio de burlá-las e inserir no livro meios da pessoa também conseguir fazer isso, eu, assim, inicialmente eu não tinha pensado desta forma, sabe? De fazer assim, eu vou fazer isso para que o Wilson, quando lê, ele também... Não, mas na verdade era algo pra mim. Eu falei, não, vou deixar. E aí acabou acertando em cheio, cara. Assim, é uma galera que tem dificuldades, N dificuldades. Mas pra mim, assim, eu me sinto cada vez mais orgulhoso toda vez que chega um jovem leitor, toda vez que eu alcanço alguém que não tem o hábito de leitura, sabe? Fala assim, pô, é o primeiro livro. Falo, putz, abri uma porta pra ele que é de explorar um mundo, sabe? E aí eles falam, cara, eu não tenho o hábito de ler, e eu li e tal. E quando é que sai o próximo? E aí a galera que já começa me dando pressa. Quando é que sai o próximo? Calma, estamos no processo, estamos no processo. É isso aí. Todas as informações estarão aqui na descrição do vídeo. Você que está acompanhando o Interior Baiano, fique atento, porque as informações sobre os próximos volumes aí da saga também a gente vai estar sempre compartilhando. Só uma dúvida também, você falou, apesar de ser um terror, assim, a questão da idade não é muito restritivo, né? Não. Na verdade, assim, o livro ele não segue para uma linha de terror, ele é uma fantasia sombria, apesar de ter elementos de terror. Ele é uma fantasia sombria. Geralmente a gente recomenda a partir dos 11 anos, entendeu? Sim. Mas para pais que estejam talvez preocupados com a literatura, em nosso site a gente libera 40 páginas gratuitas. Você pode chegar e ler, não tem burocracia nenhuma. Tem um botãozinho lá, leia 40 páginas de graça, você toca, você pode baixar o PDF ou você lê online. Pronto. Conforme você achar melhor. Pronto, e o site vai estar aqui na descrição do vídeo. Eliel, foi um prazer a gente conversar aqui, não só sobre o Diário de Hess, mas sobre muitos aspectos também de literatura e tudo. Volte mais vezes para falar sobre novos volumes. Claro, aí a gente vai falar sobre volume, mas quando tiver perto de lançar já o volume 4, né? Que já saiu até o 3, quando tiver mais próximo do lançamento do volume 4, com certeza a gente vai pautar aqui no podcast Interior Baiano, até para o pessoal já ir conhecendo também mais sobre o Diário de Hess, sobre outras obras que você publicar. Beleza, cara, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando, expondo a obra, mostrando a obra para mais autores e mais leitores, sempre que quiser me convidar, estou à disposição. É isso aí. Obrigado, Eliel, e obrigado a você que acompanhou o Interior Baiano Notícias. Fique ligado, muita coisa boa vem por aí, o podcast continua firme e forte, sempre às terças-feiras, com a sua audiência, né? Valeu, gente. Tchau, tchau.